Fala, lotequeiros! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um Boa Noite Loteca. Espero que todos estejam bem. Iniciando mais um mês aí de outubro, né? Boa sorte aí para vocês nesse mês. Que seja de muita conquista, muita energia, né? Muita fé, muita paz. Que a gente possa fazer um brilhante mês e lutar pelos nossos objetivos sempre. E que Deus abençoe todos para mais um mês aí, né? Faltando 3 meses para finalizar o ano, né? Vamos para cima, né? Na reta final, dando o último gás. Vamos que vamos. Hoje a gente vai mostrar o histórico, né? Da Alteca 1153, onde a gente mostrou o resultado, né? Temos uma premiação de 1.250, estimativa aí, né? Para o próximo concurso, que é 1153. E vamos estar analisando o histórico, né? A inteligência artificial não tem ainda, pessoal, tá? Essa ferramenta a gente usa, né? Faz um investimento mais ou menos de R$ 100, tá? Então a gente não tem ainda, né? Ó, vai até dia 4. Então não tem dia 5. Então eu acho que amanhã ou sexta, ou quinta, amanhã ou quinta, né? Já podemos analisar pela base da inteligência artificial, tá? Por enquanto, né? O que é a inteligência artificial? Eles mostram possíveis placares, tá? Possíveis placares para os jogos que vão acontecer do meio da semana, durante o final de semana, né? A gente tem o Cristiano Atlético Goianiense, temos um Fluminense Cruzeiro, né? Temos jogos aí importantes. Temos Copa do Brasil, acho que também, né? Mas enfim, faz parte. Vamos para o histórico, então, do dia de hoje, que a gente prometeu, mas antes da gente iniciar, né? Queria agradecer aos inscritos. Temos 1.220. Mês de outubro aí, meta de 1.300. Conto com vocês para estar atingindo essa meta, né? E com essa meta batida, a gente libera uma premiação aí para vocês. Lembrando que tem que estar participando lá no grupo do WhatsApp. Então tem o link na descrição do vídeo. Corre lá, entra e participa do grupo Boa Noite Loteca. Beleza? No mais, né, agradecer os inscritos. Para quem é novo, né, já sabe, se inscreve, deixa o like se gostar do vídeo, se te achar interessante. Comente aí o que você vai fazer, qual que é a sua opinião. Compartilhe aí com os amigos, que é muito importante para o nosso crescimento e para, né, buscar mais pessoas, mais audiência para o canal também. Conforme a gente vai crescendo, mais a gente pode retribuir vocês também. Beleza? Vamos para o histórico então. Biblioteca 1153. Temos jogos só no sábado. Série A, Série B e Série C. Série A, Série B e Série C. A gente tem Flamengo e Bahia. Flamengo com treinador interino, né? Que foi oficializado. Felipe Luiz. Bahia, né? Rogério Ceni. Será que o Rogério Ceni vai quebrar esse tabu? Olha a race dos dois times. Não tem um empate entre eles, né? E olha a race dos últimos 5. Bahia em casa perdeu só para o Flamengo, né, do Tite. E o Flamengo fora perdeu, venceu só do Bahia. Né? O resto perdeu. Perdeu para o Grêmio, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Bolívar, né, na Libertadores. Bahia, olha as races dos dois times. Bahia tem 2 vitórias, né, e o Flamengo apenas uma. Tá? Então, o Bahia é um pouquinho favorito pela questão do treinador também, né? Treinador, mas Flamengo é Flamengo, né? Não podemos, né, bobear no Flamengo. Galo, Atlético Mineiro, Vitória e Bahia, né? Tem Copa do Brasil no meio da semana, então talvez eles vão cansados, né? Talvez o Vitória possa surpreender. É um jogo que eu acho que o Vitória pode surpreender, tá? Porque o Vitória não é um time bobo. Ele é um time que perde muita chance, mas não é um time bobo. Tá? Então pode ser que aconteça uma vitória do Atlético do Vitória da Bahia, né? Contra o Galo, né? Galo meio cansado da Copa do Brasil, né? Vamos ver como é que vai ser o resultado do Galo na Copa do Brasil contra o Vasco, tá? Os últimos jogos deles foi temos vitória, vitória, vitória.
Temos cinco, né? Cinco vitórias do Vitória e apenas uma do Galo. Tá? Os últimos cinco dos dois times, o Vitória venceu dois apenas, venceu o Palmeiras e venceu o Atlético Goianiense. Galo venceu três dos últimos cinco em casa, venceu o Bragantino, venceu o Fluminense. Palmeiras, né, Galo, os últimos cinco jogos, os dois estão iguais, né? Então tem um equilíbrio nos últimos cinco jogos dos dois, tá? Botafogo e Atlético Paranaense, jogo do líder, né, para distanciar ou para perder a liderança. Nos últimos jogos deles, temos duas vitórias do Atlético Paranaense, então o Atlético Paranaense não perdeu em casa, né? E temos aí, né, apenas uma vitória do Botafogo. Nos últimos cinco, o Botafogo perdeu só para o Juventude, o Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras e Juventude. Race dos dois times, Botafogo invicto nos últimos cinco, né? Botafogo um pouquinho melhor, mas vamos ver, né? Alguma hora vai ter que perder, né? E talvez seja essa hora. Red Bull, Bragantino e Palmeiras. A gente tem o Palmeiras ficado 100%, vai para cima, venceu os últimos dois jogos, dos últimos cinco venceu três, empatou uma. Bragantino e Palmeiras em casa, Bragantino apenas uma vitória, Palmeiras duas vitórias fora. Race do Palmeiras 10-0, né? Não tem que falar do Palmeiras. Cinco jogos, cinco vitórias, duas goleadas, né? E Palmeiras é Palmeiras, né? Então não tem favorito Palmeiras. Pode ser que o Bragantino surpreenda, pode ser, mas acho difícil. Ituano e Guarani, né? Jogo do rebaixamento, jogo dos lanternas do campeonato. Quem perder aqui, né, praticamente dá adeus, né, uma recuperação para sair da degola, né, para sair do Z4. E temos os últimos cinco jogos com o favoritismo do Guarani. Né? Então temos três empates, duas vitórias do Guarani. Os últimos cinco jogos do Ituano em casa tem três vitórias. Guarani fora apenas uma vitória contra a Chapecoense lá, quando era o treinador tcheco, tá? Então foi um jogo típico, né? Esse jogo de 4-0, então não mostra muito. Ituano em casa, perdeu só para Curitiba, né? E temos a race dos dois times, né? Guarani apenas uma vitória nos últimos cinco e o Ituano duas vitórias nos últimos cinco, vem de três derrotas seguidas. É jogo carne de pescoço, hein? Jogo para brincar esse jogo. Ponte Preta e Botafogo. Os últimos jogos dos dois times. Botafogo venceu. Duas vitórias cada lado e um empate. Ponte em casa, cinco jogos sem vencer. Botafogo fora venceu só o Mirassol. Os últimos cinco jogos dos dois times, apenas uma vitória cada lado. Jogo difícil, hein? Carne de pescoço esse. Botafogo da Paraíba e Remo. Aqui eu acho que não tem muita importância. É jogo da Série C. O Remo já subiu para a Série B. Talvez briga aí pela primeira colocação do grupo, né? Mas não tem muito interesse, porque talvez o acesso já está ótimo, né? Então não tem muito o que fazer. Botafogo da Paraíba não perder nos últimos cinco e o Remo não perde nos últimos três. Perdeu duas. Botafogo da Paraíba não vence a cinco e o Remo a cinco jogos invictos. Londrina, esse jogo sim, ó. Quem vencer vai subir para a Série B. Se empatar, vai ter que torcer para o jogo, né, adverso aí, que pelo menos, né, termine empatado também, né, para os dois passarem, tá? Então, os últimos jogos tivemos duas vitórias do Atlético Clube. O Atlético Clube em casa não perdeu, né? Londrina fora venceu apenas uma, Ipiranga. Os últimos cinco jogos dos dois times tem duas vitórias. Tá igual, né? Tá igual. Tá em equilíbrio nesses últimos cinco jogos. Ferroviário e Ipiranga, esse sim, né?
Quem vencer sobe, né, para a Série B. Sobe para a Série B, independente do resultado lá. E se empatar, tem que torcer para uma derrota de uma equipe lá, para pelo menos passar em segundo lugar. Tá? O Ferroviário acho que tem um ponto a mais. Então o empate é melhor para o Ferroviário se o Londrina ou se o Atlético Clube perder. Tá? Nos últimos 5 jogos dos dois times, apenas uma vitória do Ferroviário. Ferroviário em casa não perde a 5 jogos. Ipiranga não vence a 5 jogos fora. Os duas races igual equilíbrio, né, das duas races. São Bernardo e Volta Redonda, mesma coisa do Remo, né? Volta Redonda subiu para a Série B, talvez briga pela primeira colocação. Os últimos 3 jogos deles deu 2 Volta Redonda, um São Bernardo. São Bernardo em casa não perdeu, Volta Redonda não venceu fora. Os últimos 5 jogos, São Bernardo venceu apenas uma e o Volta Redonda está invicto nos últimos 5. Mirassol e Vila Nova, Mirassol buscando acesso, Vila Nova também, jogo carne de pescoço, jogo difícil, jogo cagado esse jogo, né? Porque cada vez mais vai afunilando e quem tiver camisa, né? Quem tiver força aí para subir, vai subir. O Mirassol tá vacilando, esse jogo é importante, em casa. Os últimos 3 jogos deles, temos 2 vitórias do Vila Nova, um empate. Mirassol em casa perdeu só uma nos últimos 5. Vila Nova venceu só uma nos últimos 5 fora. Race dos dois times, Vila Nova tem 2 vitórias e Mirassol apenas uma nos últimos 5. Então, Vila Nova um pouquinho melhor, só que é fora de casa. Corinthians e Inter. Corinthians aí tem a Copa do Brasil, vai pegar o Inter, né? O Inter descansado, semana toda treinando. Corinthians, Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, temos 3 empates e 2 vitórias do Inter. Corinthians em casa não perde a 4 jogos. 4 jogos, 4 vitórias, perdeu por Bragantino apenas. O Inter fora não perde a 4 jogos. Venceu 2 fora, né, os últimos 4. Perdeu só para o Atlético Uniense. Race dos dois times. Corinthians tem 2 derrotas nos últimos 5. E o Inter invicto nos últimos 5 jogos. O Inter vem bem, né? Mas ficar de olho, né? Tem Grenal no próxima rodada, então talvez o Inter pope algum jogador para não perder, não perder o jogador para o Grenal. Cuiabá e São Paulo, né? São Paulo agora 100% focado no Brasileirão. Cuiabá lutando para não cair. Os últimos 5 jogos deles, Cuiabá venceu 2 empates e uma vitória do São Paulo. Ó. Então, melhor o Cuiabá. Cuiabá não perde 3 jogos em casa. São Paulo perde 3 jogos fora. São Paulo e Cuiabá. Cuiabá venceu apenas uma nos últimos 5 e o São Paulo 2 nos últimos 5. E para fechar, Vasco da Gama e Juventude. Vasco da Gama, Copa do Brasil, né? No meio da semana. Juventude 100% focado. Nos últimos 5 jogos dos dois times, temos 3 vitórias do Juventude e 2 do Vasco. Esse do Vasco perdeu só uma para o Palmeiras, que não foi em casa, né? Foi lá no Brasília, eu acho, no Mané Garrincha, se eu não me engano. Atlético, o Juventude venceu apenas uma, né, nos últimos 5. O Vasco nos últimos 5 uma e o Juventude também uma. Então é jogo difícil, hein? Jogo para trincar ou Juventude ou empate aí. Também o Juventude vai buscar pelo menos um ponto fora de casa. Beleza? Então tá aí o histórico para vocês. Vamos para o nosso palpite de hoje, então, para a gente poder finalizar. E amanhã ou quinta-feira a gente traz a inteligência artificial também. Lembrando que quem é novo no canal, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha aí, que ajuda bastante, fortalece o canal. Não custa nem um centavo aí, nem um pila, né? Só força de vontade para deixar aquela retribuição, e fortalecer o canal pra gente, beleza? Vamos para o nosso palpite então.
Flamengo ou Bahia, a gente vai duplar um duplo aberto nesse jogo, tá? Galo e Vitória, a gente vai buscar uma zebrinha no Vitória. Botafogo e Atlético Paranaense, Botafogo melhor, mas pode vir, né, talvez cansado ou pode perder. Quem quiser duplar um duplo aberto pode ficar à vontade. Palmeiras, Guarani e Ituano, aqui a gente pode ter um empate com Ituano, né? Ponte Preta e Botafogo de São Paulo, jogo difícil, empatezinho. Botafogo e Remo, Atlético Clube, Ferroviária, São Bernardo e Volta Redonda. Estou botando os favoritos nesses jogos aqui da Série C, tá? Mirassol ou empate, Corinthians ou Inter. Eu acho que vai dar Corinthians. São Paulo e Cuiabá, São Paulo, Juventude e Vasco. Acho que o Juventude ou empate, tá? Então tá aí o nosso joguinho para esse concurso. Quem quiser pegar aí, faça um bom proveito. Quem quiser mudar alguma coisa, comenta aí nos comentários o que você mudaria, se o palpite tá bom, se tem muita zebra, se tem pouco favorito e o que esperar para essa loteca 1153. Beleza? Então tá aí. É isso, pessoal, no dia de hoje. Obrigado a todos por mais uma análise, por mais uma boa noite loteca. Espero que todos estejam bem. Fique com Deus, ótima quarta-feira, um bom descanso. Até o próximo vídeo. Não esqueça de fortalecer o canal. A gente agradece. Vamos para cima da nossa meta. E temos o grupo do WhatsApp na descrição. Tamo junto. Valeu. Até mais.